Uma jovem de 22 anos resolve marcar um encontro por um aplicativo de relacionamentos. E infelizmente, o que ela não esperava é que o indivíduo na qual ela marcou o encontro era um psicopata, e que sua vida estava prestes a acabar depois desse encontro. Caso Grace Millane. Grace M. Rose Millane nasceu no dia 2 de dezembro de 1996 na cidade de Essex, no Reino Unido. Ela havia se formado recentemente na Universidade de Lincoln, com um diploma de bacharel em Publicidade e Marketing. Tendo concluído os estudos, ela decidiu tirar umas férias longas. Após ter passado 6 semanas na América do Sul, ela decide ir para Nova Zelândia exatamente no dia 20 de novembro de 2018, onde ela fica por quase 2 semanas em uma estadia. Depois ela viajou na parte superior da Ilha Norte. Ela chegou em Auckland em 30 de novembro às 9 horas da noite. No dia 1º de dezembro, ela foi vista na rua Victoria Street, no distrito comercial central de Auckland. 15 minutos depois, ela foi vista via CFTV, no Sky City, um sistema de monitoramento para investigar crimes. Ela foi vista pela última vez às 9h41 da noite no City Life Hotel, na King Street, com o homem na qual ela conheceu no Tinder. Seu nome era Jesse Kempson. Kempson nasceu na cidade de Wellington, na Nova Zelândia. Depois que seus pais se separaram quando ele tinha 9 anos, ele foi criado por seu avô. Sua mãe se mudou para o exterior, enquanto seu pai casou-se novamente e teve uma família adotiva. No Altia College, Kempson chegou a jogar softball em nível representativo regional para vários times. Também vale ressaltar que ele morou em Sydney, na Austrália, entre 2013 e 2016. Ele também chegou a trabalhar como barman e construtor operário. Grace Millane foi morta exatamente no dia 2 de dezembro de 2018, no dia do seu aniversário. Após Grace Millane conhecer Jesse Kempson pelo Tinder, eles resolveram sair para beber. Depois disso, ele a convidou para ir em seu quarto de hotel em Auckland. E lá ele estrangulou Grace Millane até a morte. E mesmo ela estando morta, Jesse Kempson tirou fotos explícitas de Grace Millane. Ele colocou o corpo da garota em uma mala, colocou no carro e dirigiu até a cordilheira de Waitakere. E lá ele cava uma cova rasa em uma área de mata nativa e enterra o corpo da garota. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele comprou a pá para fazer omissão do cadáver. E como era aniversário da garota, era fato de que ela receberia várias mensagens parabenizando pelo seu aniversário. E foi aí que tudo começou a ficar muito estranho, pois os pais da garota começaram a ficar preocupados ao perceberem que ela não respondia às mensagens de parabéns. 3 dias depois do seu aniversário, Grace Millane foi dada como desaparecida por seus pais. A polícia começou a investigar. O hotel onde ela estava hospedada relatou que ela não voltou para seu quarto na noite de seu desaparecimento. A polícia disse inicialmente que não havia nenhuma evidência de crime, mas continuou a investigação. No dia 8 de dezembro, a polícia afirmou que estavam tratando de um caso de uma investigação de homicídio, onde Kempson era o principal suspeito. O corpo de Millane foi encontrado em 9 de dezembro por volta das 4 horas da tarde na Scenic Drive, na cordilheira de Waitakere. Esse local fica a cerca de 19 km a oeste do centro de Auckland. Esse foi o percurso que ele percorreu para enterrar o corpo de Millane Grace. Um exame pós-morte foi feito no dia 10 de dezembro. Investigações adicionais na área onde Millane foi encontrada foram realizadas em 11 de dezembro. Em meio à investigação, a polícia pediu ajuda ao público para encontrar uma pá que eles deduziram estar relacionada ao crime. Uma pá que se encaixava exatamente na descrição dos policiais foi encontrada no dia 13 de dezembro. Essa foi a pá na qual ele comprou, registrada pela câmera de segurança. A polícia também solicitou ajuda pública para rastrear os movimentos de um carro alugado que Kempson alugou entre o dia 2 e o dia 3 de dezembro. O carro foi posteriormente alugado novamente e foi localizado em 8 de dezembro em Taupo, que fica a cerca de 27,5 km ao sul de Auckland. A polícia continuava as investigações para conseguir as provas necessárias para provar que Jesse Kempson era o culpado do assassinato de Grace Millane. Kempson, de 26 anos na época, foi detido no dia 8 de dezembro às 3 horas da tarde enquanto estava hospedado no City Life Hotel, no centro de Auckland. E para complementar a investigação, a polícia encontrou em seu histórico de buscas no Google uma série de pesquisas que evidenciam os passos que ele cogitou dar após o seu crime, como sacos largos e pássaros que comem carne. Kempson compareceu ao Tribunal Distrital de Auckland em 10 de dezembro de 2018. O motivo, acusado de assassinar Grace Millane. Anterior a isso, ele já havia cometido alguns crimes na qual ele já tinha sido condenado, como dirigir embriagado e algumas prisões por comportamento desordeiro relacionado ao álcool.
Durante a aparição inicial, Kempson teve o pedido de supressão de nome negado, mas isso foi apelado pela defesa, acionando automaticamente a supressão provisória do nome por um período de 20 dias úteis. A ordem de supressão não pôde ser aplicada contra o veículo de comunicação fora de Nova Zelândia. Vários veículos particulares no Reino Unido optaram por publicar o nome de Kempson. O Google incluiu o nome Kempson em um e-mail enviado aos assinantes do seu boletim informativo sobre tópicos de tendência na Nova Zelândia. O e-mail afirmava que 100 mil pesquisas haviam sido feitas pelo nome no país. O ministro da Justiça Andrew Little e a Ordem dos Advogados da Nova Zelândia criticaram a mídia estrangeira, dizendo que a publicação do nome Kempson colocava em risco o seu direito de julgamento justo. Kempson foi colocado sob custódia e compareceu ao Tribunal Superior de Auckland em 16 de janeiro de 2019, onde se declarou inocente. Sua identidade permaneceu suprimida enquanto aguardava um recurso. O recurso foi ouvido no Tribunal Superior em 7 de fevereiro. O juiz reservou sua decisão, o que significa que a ordem permaneceu em vigor até que a decisão fosse divulgada. A polícia da Nova Zelândia investigou uma série de supostas violações de ordem de supressão de nome. Kempson foi formalmente identificado em 22 de dezembro de 2020 após a Suprema Corte da Nova Zelândia rejeitar seu recurso para manutenção de supressão de seu nome. Também foi divulgado que Kempson havia sido condenado por 9 acusações de estupro, ameaça de morte e agressão. A equipe de defesa, liderada por Ian Brook, argumentou que a morte de Milane foi resultado de uma desventura sexual consensual entre Kempson e Milane. Eles alegaram que Milane tinha interesse em sadomasoquismo e pediu que Kempson a estrangulasse durante a relação íntima e consensual. Porém, algo deu errado. Embora reconhecessem que Kempson tentou esconder e enterrar o corpo da vítima, eles alegaram que ele entrou em pânico. A testemunha especialista de defesa, o patologista Fintan Garavan, contestou as evidências da autópsia, alegando que os ferimentos eram consistentes de um ato sexual consensual devido à ausência de ferimentos defensivos no corpo de Milane. Fintan Garavan também alegou que o consumo de álcool pela vítima poderia ter contribuído para sua morte. O julgamento durou 3 semanas. O júri, composto por 7 mulheres e 5 homens, retornou com o veredito de culpado em 22 de novembro de 2019. Após deliberar por 5 horas, o veredito foi recebido com satisfação pelos pais de Milane. Em 22 de fevereiro de 2020, Kempson foi condenado à prisão perpétua com um período mínimo de 17 anos sem liberdade condicional. Em 18 de março foi relatado que Kempson apelaria de sua condenação e sentença no Tribunal de Apelação. A audiência de apelação começou em Auckland no dia 6 de agosto. Em 18 de dezembro de 2020, o tribunal recusou o recurso. Embora o Supremo Tribunal tenha ordenado que a supressão de nome permanecesse em vigor até a nova ordem judicial, nesse mesmo dia foi relatado que os contribuintes pagaram mais de 400 mil em assistência jurídica de Kempson. Em 29 de junho de 2021, o Supremo Tribunal indeferiu o pedido de Kempson para recorrer do veredito, esgotando assim as suas vias legais para anular a sua condenação. Jesse Kempson ficará preso até a sua morte.